Boa noite. Boa noite. Um dos primeiros filmes do universo cinematográfico da Marvel foi o Thor, de 2011. Quem assistiu? Olha aí, a maioria, né? A história explora a mitologia nórdica. Eu não vou narrar toda a história aqui, mas vale a pena lembrar que durante o filme, o Thor, que é um herói de Asgard, é enviado para a Terra e se apaixona por uma mulher chamada Jane. Depois disso, ele precisa voltar para Asgard para enfrentar o seu irmão Loki, porque esse irmão dele quer destruir um planeta inteiro. Para quem assistiu, era o planeta de qual raça aí? Dos gigantes de gelo, né? Então o Loki queria destruir esse planeta e o Thor volta para lutar com ele. Para impedir essa destruição, só existe uma maneira. Ele tem que destruir a ponte arco-íris. É uma ponte que ligava Asgard a todos os outros planetas. Ele destrói, mas destruindo também, Thor acabou com o único meio que ele tinha de voltar para a Terra. Ele teve que sacrificar o seu relacionamento com a Jane, porque agora não haveria mais conexão entre Asgard e a Terra. No final, esse é o grande dilema do filme. O filme termina com essa pergunta: como a Terra e Asgard irão se conectar novamente? Essa história é uma ficção. Tudo que eu falei aqui é uma ficção. Mas eu falei isso porque essa história fictícia serve de ilustração para uma história verdadeira. A história bíblica, que é verdadeira. A Bíblia nos conta que no início da criação, o céu e a terra estavam unidos. Deus, ele andava junto de Adão e de Eva, lá no Éden. Havia harmonia entre o mundo espiritual e o mundo físico. Havia plena unidade do ser humano com Deus. Mas o pecado acabou com isso. Nossos primeiros pais foram expulsos da presença de Deus. Houve separação entre o céu e a terra. E daí em diante, esse é o grande dilema da Bíblia. Esse é o grande dilema da história bíblica. Como a terra e o céu irão se reconectar, irão se conectar novamente. Como isso será possível? Existe um livro bíblico, aliás, uma carta, que trata exatamente sobre isso, enfatizando que a resposta para esta pergunta se encontra em Cristo. Estou falando da carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos iniciar a exposição desta carta. Então, a partir de hoje, estamos inaugurando aí uma nova série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. Convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 1 e leremos os versos 1 e 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Pai, em nome de Cristo, nós entregamos ao Senhor esse momento de disposição. Pedimos que o Senhor nos guie, que dependemos de Ti. Amém. Meus amados, o objetivo de nossa exposição hoje é meditarmos nesse prefácio e saudação da carta, que é o verso 1 e 2, mas também fazermos um panorama da carta, entendermos a mensagem central dessa carta. Então, como será a dinâmica de nossa pregação, de nossa exposição aqui? Ela vai seguir uma dinâmica de mola. Vocês lembram disso? Eu já falei sobre isso. A mola vai e volta. Então, em alguns momentos nós vamos explorar toda a carta e vamos andar por vários textos e depois a gente volta para o verso 1 e 2. Vamos fazer isso durante todo o nosso momento aqui, indo e voltando. Certo? Nos concentrando agora no verso 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus.
A carta, como nos diz aí, foi escrita por Paulo. E durante o desenvolvimento dela, nós podemos obter muitas informações sobre Paulo. Por exemplo, capítulo 2, verso 1. Agora nós vamos indo para outros textos. Capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Nós vemos aqui que Paulo, ele não conhecia pessoalmente os irmãos daquela igreja. Não foi Paulo que fundou a igreja dos Colossenses. Mas apesar disso, ele lutava por eles à distância. Ele se preocupava com aqueles irmãos. Ele lutava pela saúde e pela perseverança daquela igreja. Por isso, ele escreveu essa carta. Essa carta é um instrumento da batalha de Paulo. Paulo está lutando por eles. E como ele vai fazer isso? Um dos meios é escrevendo essa carta. Portanto, aí no capítulo 2, versos 6 e 7, nos diz o seguinte, ó: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Ou seja, ele escreve essa carta para ajudar aqueles irmãos a crescerem em maturidade cristã e a perseverarem na fé, sem abandonarem o evangelho que eles já haviam recebido. Além de escrever essa carta, Paulo também luta por eles em oração. Então, ó, voltando para o capítulo 1, verso 9, nós lemos o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A oração de Paulo aqui nos ensina qual era o propósito dele em lutar por aquela igreja, inclusive em escrever essa carta. Qual era? Eles, os colossenses, crescendo no conhecimento de Deus, crescendo em toda sabedoria espiritual. Então ele orava por aquela igreja. No pedido que ele faz aqui, nós vemos o que era importante para Paulo. Quando você pensa na saúde de uma igreja, o que você pensa? Um grande templo? Um pastor que veste gravata? O que é uma igreja saudável? Uma igreja saudável é aquela que cresce em toda a sabedoria espiritual, que cresce no conhecimento de Cristo, que persevera no Evangelho. E foi por causa desse Evangelho que Paulo escreveu a carta. Então aqui, ó, verso 23 do capítulo 1, olha o que diz. Estou cercado, aliás, Filipenses, estou lembrando de outra exposição. Então, capítulo 1, verso 23, diz assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Por causa do Evangelho, ele escreveu essa carta, com o propósito de lembrar aqueles irmãos do Evangelho que eles já haviam recebido. O que nós aprendemos aqui sobre a visão de Paulo de uma igreja saudável? O que é uma igreja saudável? É uma igreja enraizada e que está crescendo no entendimento do Evangelho de Cristo. É simples. Geralmente nós achamos que o Evangelho é algo que nós pregamos para descrentes. E para a igreja? A gente prega doutrina. Doutrina é o Evangelho. O Evangelho é doutrina. Nós pregamos o Evangelho para descrentes, para que eles sejam salvos. Exatamente. Mas também pregamos o Evangelho para crentes,
para que eles sejam edificados, para que eles cresçam. Você não precisa do Evangelho apenas no dia da sua conversão. Também. Mas você precisa do Evangelho a cada dia, todos os dias. É pelo Evangelho de Cristo que nós crescemos e que nós perseveramos. Paulo se preocupava com a saúde daquela igreja, mesmo que estivesse preso. Ele escreve essa carta preso. Então, vamos lá para o capítulo 10 e vamos ler aí dois versos. Verso 10 e verso 18. Diz o seguinte. Oi? Colossenses 4, 10. Eu disse o quê? Desculpe. Me desculpe. Capítulo 4, verso 10. Corta aí. Diz assim, Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. Então a gente vê que Paulo estava o quê? Preso. Se Aristarco estava preso com ele, Paulo estava preso. E no verso 18, finalzinho, diz assim, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. Por que aqueles irmãos deveriam lembrar de suas algemas? Porque ele estava preso. Paulo escreveu essa carta numa prisão. Não foi um lugar confortável, uma escrivaninha, um ar-condicionado. Não, foi num calabouço de uma prisão. Ali ele se preocupava com aquela igreja que ele nem conhecia. E ali ele estava lembrando e pregando para aqueles irmãos o Evangelho que ele já conhecia. Não sabemos ao certo qual era a prisão que Paulo estava. Pelo que nós lemos de outros livros do Novo Testamento, nós chegamos à conclusão que Paulo ele esteve preso várias vezes. Ele esteve preso várias e várias vezes em lugares diferentes. Por isso os comentaristas vão se dividir muito aqui sobre qual prisão foi o contexto em que ele estava para escrever a carta aos Colossenses. Alguns acham que ele estava preso em Éfeso. Outros acham que ele estava preso em Roma. Há bons argumentos para ambos os lados. Por isso, não acho importante nos deter nessa questão. Como a própria carta não nos dá informações diretas sobre qual era o lugar que Paulo estava para escrevê-la, então vamos deixar essa questão no ar. Sabemos de certeza que ele estava preso, o que importa. Se foi em Éfeso ou em Roma, fica essa questão. Se por acaso foi em Éfeso, a data de escrita dessa carta foi em torno ali do ano 50 do primeiro século. Se a carta foi escrita em Roma, então a data gira em torno do ano 60. Entendendo isso, vamos fazer novamente o efeito mola e vamos voltar para o início dos versos que nós lemos. Verso 1. Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. A primeira coisa que Paulo faz ao começar a carta é mostrar a sua credencial apostólica. Quem é ele? Quem é esse homem que está escrevendo uma carta para a igreja? Por que ele pode fazer isso? Porque ele é um apóstolo. Ele não está dando essa carteirada aqui para se orgulhar por ego ou coisa do tipo. Não. Ele está escrevendo, está dando essa informação que ele era um apóstolo para que aquela igreja entenda a autoridade sobre a qual ele fala. Aqui Paulo não está falando como Paulo. Paulo aqui está falando como representante de Cristo. Isso era um apóstolo. Apóstolo era um mensageiro enviado por um rei e que representava esse rei. Aquilo que esse apóstolo, aquilo que esse mensageiro falava, era o que o rei falou para ele. Ele não inventou uma mensagem, ele repetia o que o rei o disse. Ele representava um rei. Paulo aqui representa qual rei? Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, essa carta aqui, ela é a palavra de Cristo. Ela não veio por uma invenção minha. O que eu falei aqui, o que eu falar aqui não é algo opcional para vocês receberem ou não. É a palavra de Cristo. Esse conceito que eu estou expondo
é o que está no centro do que nós chamamos de inspiração. Nós cremos que os livros da Bíblia, eles são palavra de Deus, embora tenham sido escritos por homens. Mas esses homens falaram como representantes de Deus e foram guiados de maneira específica e inerrante pelo Espírito Santo. Cada palavra, cada conceito, cada doutrina foi dirigido de um modo especial pelo Espírito Santo. É por isso que nós dizemos e cremos que a Bíblia é inspirada por Deus. É a palavra de Deus. Ela foi soprada pelo Espírito Santo. E Paulo nos remete a esse conceito quando diz: Paulo, apóstolo de Cristo. Qual é a importância de nós entendermos isso? Se nós cremos que quando Paulo escreve essa carta, ele escreve como representante de Cristo, e essa carta é a palavra de Deus, isso nos ensina que a Bíblia é suficiente. Nós não precisamos de mais apóstolos hoje. Nós não precisamos de novos apóstolos, porque nós já temos os escritos apostólicos. Tudo aquilo que os apóstolos ensinaram está aqui. E a carta de Paulo aos Colossenses é aquilo que nós temos, que nós precisamos do ensino apostólico. E aqui nós vemos também que Paulo não se candidatou a isso. Não foi ele que acordou numa bela manhã e disse: hoje eu vou ser apóstolo. Não. Ele é apóstolo, ele foi apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Foi o próprio Cristo, ressurreto, que apareceu a ele e o comissionou como seu representante. Tudo foi por causa do plano de Deus. E aqui, junto com Paulo, nós temos outro servo de Deus. Quem é? Verso 2. Aliás, ainda no verso 1. O irmão Timóteo. Por quê? Essa carta foi escrita pelos dois? Não, ela foi escrita por Paulo. Mas naquela época havia um costume muito frequente de todo escritor ter um secretário. A gente vê isso no final da carta aos Romanos. Quem foi que escreveu a carta aos Romanos? Paulo. Mas no final, quem é que diz que escreveu? Técio. Por quê? Foi Paulo ou foi Técio? Foi Paulo. Mas Técio era o secretário de Paulo. Ele escrevia aquilo que Paulo ia dizendo. Da mesma forma, possivelmente, é o que aconteceu aqui com a carta aos Colossenses. Timóteo auxiliou Paulo na escrita. Provavelmente ele serviu de copista, de secretário para Paulo. Certo? Indo agora para o verso 2, nós vamos ver aí quem são os destinatários da carta. O que é um destinatário? É alguém que recebe a carta, né? A quem a carta foi endereçada. Quem é? Aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos. A cidade de Colossos estava situada na Frígia, uma província romana na Ásia Menor. Essa região, Ásia Menor, é conhecida como hoje? Turquia. Então, quando você lembrar Turquia, é Ásia Menor, região onde estava a igreja dos Colossenses. A cidade de Colossos estava naquela região. Era vizinha, essa cidade era vizinha de duas outras cidades, Hierápolis e Laodiceia. Então, no final da carta, a gente vai ver que Paulo escreveu uma carta para Laodiceia. Vamos ver isso em breve. Laodiceia e Hierápolis eram cidades vizinhas de Colossenses. Mas também essa cidade, Colossos, era próxima a Éfeso. E se você ler com cuidado a carta de Paulo aos Efésios e ler essa carta aqui dos Colossenses, você vai ver que elas são quase idênticas. São cartas irmãs, cartas gêmeas. Então, provavelmente, quando Paulo enviou a carta aos Colossenses, ele também enviou junto a carta aos Efésios. Eram cidades próximas. Naquela cidade, então, havia uma igreja. E é para essa igreja que Paulo escreve a carta. Vamos agora, novamente, usar aquele efeito mola. Vamos percorrer por alguns textos e ver algumas informações sobre aquela igreja. Primeiro, aquela igreja, ela não havia sido plantada por Paulo.
Não foi Paulo que pregou o evangelho pela primeira vez àqueles irmãos. Não foi ele que fundou aquela igreja. Quem foi? O verso 7 do capítulo 1 nos diz. Capítulo 1, verso 7 diz o seguinte: isso vocês aprenderam de Epáfras, vosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Então, o evangelista, o missionário que pregou o evangelho naquela cidade e que plantou aquela igreja foi quem? Epáfras. E que provavelmente era o pastor ali. Ele plantou a igreja e continuou pastoreando aquela igreja. Foi esse mesmo Epáfras que esteve com Paulo na prisão e compartilhou com Paulo, a situação daqueles irmãos. É o que nos leva, aliás, é o que leva Paulo a dizer o seguinte no verso 8 do capítulo 1. O qual, falando de Epáfras, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Qual é uma característica muito clara daquela igreja? Eles eram irmãos amorosos. Era uma igreja amorosa. Uma igreja que cooperava com outras igrejas da região. Além disso, eles não conheciam Paulo pessoalmente. Eles não conheceram o evangelho por meio de Paulo. Mas mesmo assim, também o amavam e se preocupavam com ele. É o que nós vamos ver aí no capítulo 4, verso 8. Olha o que diz. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Paulo está enviando Tíquico para aquela igreja. Para quê? Para consolar os irmãos. Aqueles irmãos estavam tristes e preocupados, pensando na prisão de Paulo. E provavelmente nenhum deles, com exceção de Epáfras, havia visto Paulo pessoalmente. Mesmo assim, eles se preocupavam e se entristeciam com a prisão daquele servo de Deus. Havia assim um vínculo entre aquela igreja e Paulo. Por quê? Em primeiro lugar, porque já havia um vínculo entre Paulo e Epáfras. Esse nome Epáfras aparece em outros lugares do Novo Testamento. E ele sempre está associado com Paulo. Então ele era um colaborador. Assim como Timóteo servia ao lado de Paulo, Epáfras também. Provavelmente Epáfras conheceu o evangelho por meio de Paulo. Provavelmente Epáfras se converteu, foi convertido pelo Senhor através de uma pregação de Paulo. Ou seja, Epáfras era filho na fé de Paulo. Isso fazia dos colossenses o que de Paulo? Netos da fé. Então aquela igreja era composta de netos espirituais de Paulo. Ou seja, quando nós lemos Filipenses, nós vemos Paulo falando como um pai. Lendo Colossenses, a gente vê Paulo falando como um avô espiritual. Ele está se comunicando com uma geração de crentes, uma segunda geração de crentes. Crentes que se converteram não por meio de sua pregação, mas por meio da pregação de um filho espiritual dele. Isso é muito bonito. Em segundo lugar, havia um vínculo claro entre Paulo e aquela igreja, pelo simples fato de Paulo ser o... Quem é Paulo? Qual o título que a Bíblia dá para ele? Apóstolo dos gentios. Cristo entregou as nações como a esfera do apostolado de Paulo. Paulo foi o apóstolo enviado aos gentios. Ele era responsável pelas igrejas gentílicas. E aquela igreja era composta por gentios. É o que nós vemos aí no capítulo 1, verso 27. Diz o seguinte: A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, gentios, a esperança da glória. Então, Paulo escreve essa carta como apóstolo dos gentios, se baseando na autoridade de Cristo, na autoridade que Cristo entregou para ele.
E a mensagem da carta é o que nós vemos no verso 28, nós já lemos. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Por que Paulo escreve essa carta? Porque Paulo trabalhava com aqueles irmãos para apresentá-los maduros a Cristo. Para que aqueles irmãos crescessem na fé. Esse é o propósito. Todos os crentes, todos nós, devemos crescer na fé. Mas aquela igreja tinha uma necessidade urgente disso. Aqueles irmãos precisavam crescer para ontem. Por quê? Infelizmente, eles estavam dando espaço à propagação de uma heresia no meio deles. Quem esteve aqui na escola dominical, nós vimos uns 10 exemplos de hereges e como combater cada um. Aqueles irmãos não estavam tendo esse cuidado. Quem chegava e pregava, quem chegava e espalhasse uma notícia, uma ideia, uma doutrina, eles acreditavam, sem filtro. O que estava acontecendo? Vou beber água aqui. Não. O que estava acontecendo com aquela igreja? Capítulo 2, verso 20. Olha o que diz aí. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Eles estavam se sujeitando a regras. Que regras são essas? Eram ensinos e práticas de uma heresia que estava se espalhando no meio deles. Eles estavam dando corda para essa heresia, se submetendo aos falsos mestres. Paulo então escreve essa carta como um instrumento de batalha contra esses ensinos. O propósito principal do apóstolo ao escrever essa carta era lembrá-los do Evangelho, ajudá-los a crescer em maturidade. Para quê? Para protegê-los daquela heresia. Uma heresia muito perigosa, por sinal. Agora, eu quero e preciso tratar especificamente dessa heresia. Vou jogar aqui algumas informações que a princípio vão parecer um pouco difíceis. Mas tenham paciência. No final vai fazer sentido. É muito importante aqui nós entendermos qual era essa heresia, o que eles criam. Porque toda essa carta é uma resposta a esses falsos mestres. Se a gente não entende o que é esse grupo e o que eles criam, nós também não vamos entender a argumentação de Paulo. A gente precisa entender. São muitos detalhes, mas vamos chegar lá, certo? Tempo e atenção, que eu peço de vocês agora. A heresia que Paulo enfrenta aqui era um tipo de sincretismo religioso. O que é sincretismo? É uma junção, é uma mistura de várias crenças em uma só. Então é você pegar pedaços de várias religiões e juntar numa só. Essa heresia aqui, ela era uma mistura de misticismo judaico com elementos de cultos religiosos da Frígia, aquela região, junto com ideias da filosofia grega, principalmente de um certo tipo de platonismo. Calma aí, vamos chegar lá. O que tudo isso tem a ver? Vamos começar pelo misticismo judaico. Os judeus, eles conheciam o Antigo Testamento. Eles conheciam Gênesis, que nos conta como o ser humano foi separado de Deus. Foi expulso da presença de Deus. Mas o Antigo Testamento como um todo também narra que Deus, após a queda do homem, foi ao encontro de um povo, buscando restaurar a ligação que havia sido quebrada. E por isso o Senhor recebeu muitas pessoas em sua presença novamente. Nós vemos Moisés diante da sarça ardente, em um lugar santo, porque Deus estava ali. Nós vemos o povo de Israel no Sinai, a presença de Deus descendo sobre o Sinai. Nós vemos Salomão no templo, a presença de Deus cobrindo o templo. E Salomão, junto com o povo, tendo acesso à presença. Contudo,
No Antigo Testamento se destaca duas experiências. Primeira, Daniel, e a segunda, a experiência de Ezequiel. O que Daniel e Ezequiel eles têm em comum? Diferente de outros personagens bíblicos. Ambos tiveram uma experiência mística com a presença de Deus. Mais do que entrar no templo de Jerusalém, eles entraram no templo do céu. Daniel e Ezequiel, eles tiveram visões do trono de Deus. Eles subiram ao trono de Deus. Eles viram a glória de Deus. Eles viram os anjos que estão cercando o trono de Deus. Esses dois profetas. Isaías também. Mas de modo especial, Ezequiel e Daniel. Esses dois profetas são exemplos de como Deus deseja se reconectar com o homem. De como Deus deseja conectar novamente o céu com a terra. Depois de alguns séculos, depois do ministério de Daniel e Ezequiel, surgiu um grupo de judeus místicos que desejavam ter a mesma experiência que esses dois profetas tiveram. Eles leram esses textos de Ezequiel e Daniel e falaram: queremos a mesma coisa. Queremos subir ao céu, queremos ter visões do trono de Deus, queremos ver anjos e queremos ter um acesso direto à presença de Deus no céu. Mais do que entrar no templo de Jerusalém, eles desejavam chegar diretamente ao céu. Eles queriam desfrutar de uma conexão plena do céu com a terra. Mas eles buscaram isso de uma forma duvidosa, de uma forma contrária às Escrituras. Esses judeus buscavam uma experiência mística através de vários rituais e práticas que eles mesmos desenvolveram. Por que estou trazendo essa informação? Porque os falsos mestres que Paulo está enfrentando aqui são um grupo de judeus místicos que desejavam uma experiência celestial com a presença de Deus. E por meio de visões queriam chegar direto ao trono de Deus e ver anjos. Era o propósito deles. Mas não acaba por aí. Lembre-se que essa heresia é um sincretismo. Ou seja, não para no judaísmo místico. Aqueles judeus, eles viviam numa região dominada pela cultura grega. Logo, eles também foram influenciados pela cultura grega e pela filosofia grega, especialmente por Platão. Quem lembra aí da filosofia do ensino médio? Platão. Se lembram? Então, resumindo aqui 3 anos em 1 minuto. Platão dividia a realidade em 2 mundos. O mundo das ideias e o mundo das sombras. O mundo físico, o mundo em que nós vivemos, esse mundo aqui, é apenas uma sombra do verdadeiro mundo, que é o mundo das ideias, que é abstrato, que é espiritual. Para Platão, qual é o dever da filosofia? Qual é o dever do filósofo? É sair deste mundo físico, deste mundo de sombras, e dar um salto para o mundo das ideias, o mundo espiritual. Vocês já estão conseguindo perceber aonde é que essa ideia vai levar? Essa separação que Platão faz entre mundo físico, mundo espiritual, mundo das sombras, mundo das ideias. Esse desprezo pelo físico, esse apego ao abstrato, ao espiritual. Já estão conseguindo perceber aonde é que isso vai dar? Então, o conceito de Platão influenciou muitas seitas e grupos religiosos. Já ouviram falar do gnosticismo? Uma heresia que os crentes tiveram que combater durante séculos. Foi influenciada por essa ideia de Platão. Os judeus místicos que Paulo está enfrentando aqui, esses também foram influenciados pela filosofia de Platão. Eles também. Basicamente, eles pegaram o ensino de Platão e tentaram reinterpretar o Antigo Testamento à luz do que Platão ensinava. Eles interpretaram a experiência de Daniel, eles interpretaram a experiência de Ezequiel à luz da filosofia grega. Basicamente,
Eles pegaram todas essas ideias aqui, o que eles já criam, o que eles aprenderam da filosofia grega, colocaram no liquidificador e bateram. E mexeu. O que saiu? A heresia que Paulo está enfrentando aqui na carta aos Colossenses. Muitas informações, mas é importante. Sabendo da origem deles, nós podemos agora entender que eles criam. O que eles criam? Os falsos mestres que estavam tentando adentrar naquela igreja, eles sabiam que a terra foi separada do céu. O mundo espiritual foi desconectado do mundo físico. Isso é uma verdade. Mas eles se enganaram quando esqueceram que Deus prometeu lá em Gênesis que iria restaurar essa conexão por meio do Messias que viria. Ao invés de esperar por isso, eles se apressaram e buscaram respostas na filosofia grega. A partir de então, eles não viam apenas uma separação entre céu e terra. Eles viam uma completa separação. Não é que céus e terra estão separados, é que eles estão completamente separados. Eles não podem se unir. Na verdade, o mundo físico deve ser rejeitado mesmo. A terra tem que ser rejeitada. A gente tem que pensar no céu. Esquece a terra. Já ouviram isso? Em algumas pregações cristãs? A gente também foi influenciado. Nós também fomos influenciados por Platão. A escatologia bíblica não prega uma fuga da terra. A escatologia bíblica, ela prega sim um estado intermediário. Depois da morte nós ficamos no céu, mas o fim de tudo não é a gente indo para o céu e esquecendo a terra. É Cristo voltando para a terra, unindo céu e terra e restaurando a criação. Essa é a escatologia bíblica. Mas muitas vezes nós não pregamos assim. Por quê? Nós somos influenciados por Platão. Também. Então, aqueles falsos mestres, eles chegaram à conclusão que o mundo físico, como era um mundo de sombras, como era um mundo inferior ao mundo espiritual, esse mundo físico estava dominado por demônios. A terra está debaixo do governo de principados e potestades. Principados e potestades que contaminavam tudo com a maldade deles. Essa é a terra. Portanto, o mundo físico deve ser rejeitado. Eles desejavam então um salto místico da terra para o céu. Uma jornada celestial, onde eles passariam por várias dimensões, até chegar ao trono de Deus. Num mundo completamente espiritual, completamente separado desse mundo físico aqui. O que era preciso para ter essa experiência? O que era preciso para trilhar essa jornada celestial da terra para o céu? Vamos ver aqui o que eles acreditavam. Primeiro, era preciso ter acesso a uma sabedoria misteriosa. Somente a Bíblia não era suficiente. Somente a palavra de Deus não era suficiente. O candidato a tal experiência precisava conhecer ensinos e sabedorias profundas. Uma filosofia escondida. É o que Paulo vai combater aí no capítulo 2, verso 8 da carta. Olha o que eles acreditavam. Verso 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então aqueles falsos mestres, eles pregavam uma filosofia misteriosa, um outro conjunto de ensinos fora da Bíblia. Então a primeira coisa, se alguém quisesse ter essa experiência, precisava ter acesso a essa sabedoria misteriosa. Segundo, se eles acreditavam que a terra estava dominada por principados e potestades, esses principados e potestades, os demônios, não deixariam que essa pessoa tivesse essa experiência mística com o céu. Eles precisavam vencer os demônios para isso. Se os demônios governam, segundo eles, o mundo físico, para que alguém chegue ao mundo espiritual, o que essa pessoa tem que fazer? Rejeitar o mundo físico. Tudo aquilo que o remeta a algo físico deve ser rejeitado.
eles desprezavam os alimentos e eles desprezavam inclusive o sexo no casamento. Para eles o sexo era algo impuro em si. Os alimentos eram coisas impuras, porque faziam parte desse mundo físico que é dominado por demônios. Olha o que eles pregavam. Colossenses 2, verso do 21 ao 23, nós vamos ver Paulo combatendo essa ideia deles. Não toquem nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. O que é tratamento austero do corpo? É você não se alimentar direito. É você comer o menos possível. Era isso que eles faziam, eles não comiam direito. Eles viam que os alimentos eram contaminados pelo diabo. O mundo todo era contaminado pelo diabo. Então eles não poderiam ter acesso a nenhum prazer físico. Nem comida, nem bebida, nem sexo. Eles deveriam desprezar tudo. E quanto mais eles desprezassem o físico, mais eles se aproximariam do espiritual. Essa é a ideia deles. Isso que Paulo combate. Terceiro, o que era preciso para alguém ter essa experiência mística? Eles acreditavam, e nisso aqui eles estão certos, que o pecado impede o ser humano de chegar até Deus. De fato, o pecado nos separa de Deus. Mas agora entra o erro deles. Eles acreditavam que deviam seguir algumas regras, praticar algumas obras estabelecidas, para que os pecados deles fossem perdoados por Deus. E por isso Deus iria aceitá-los no céu. Na carta aos Colossenses, nós vemos Paulo constantemente batendo na tecla: Cristo perdoou vocês na cruz. Vocês foram perdoados. Por quê? Porque os falsos mestres estavam colocando em xeque, inclusive, a salvação dos colossenses. E dizendo: vocês não podem ter as experiências que nós temos. Vocês devem praticar as boas obras que nós praticamos. Vocês devem seguir a nossa lista de regras para que vocês tenham um mérito para chegar ao céu. Esse era o erro deles. E era a terceira estratégia que eles ofereciam como uma forma de chegar ao céu. Quarto, o que o candidato a essa experiência mística deveria fazer? Deveria guardar os rituais da lei de Moisés. Pois lá no Antigo Testamento nós vemos que alguém só poderia entrar no templo de Jerusalém se guardasse o sábado e se fosse circuncidado. Qual era o raciocínio deles? Se um adorador, para entrar no templo de Jerusalém, aqui na terra, essa terra contaminada por demônios, esse mundo físico de sombras, precisa do sábado e da circuncisão, que dirá então, quanto mais então, o templo celestial. Então sim, você quer entrar nessa presença celestial de Deus? Você quer chegar ao templo, ao trono de Deus e ver anjos? Então você precisa guardar o sábado e ser circuncidado. É o que Paulo então vai combater no capítulo 2, no verso 16. Olha o que diz aí. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Quem é que estava julgando os colossenses por conta de guarda do sábado, e de circuncisão, e de regras alimentares? Os falsos mestres. Dizendo que aqueles irmãos não teriam acesso ao céu, se não se tornassem judeus e praticassem esses rituais. E por fim, o quinto critério, a quinta estratégia que os falsos mestres davam para qualquer pessoa que desejasse as experiências era depender de anjos. Eles acreditavam que os anjos eram intermediários entre Deus e os homens. Somente os anjos poderiam levar alguém até Deus, até o trono de Deus. Paulo vai combater isso no capítulo 2, verso 18. Peço que você acompanhe comigo. Olha o que diz aí. Não deixem que ninguém
se faça árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões. Não vou ler todo o texto, mas fica claro, o que aqueles falsos mestres criam? Num culto de anjos. Os anjos seriam intermediários entre eles e Deus. E através dos anjos eles teriam o quê? Visões de Deus. Nessa carta, Paulo vai responder, vai refutar cada um desses 5 ensinos dos falsos mestres. Paulo vai fazer isso enfatizando a pessoa e a obra de Cristo. Pois o maior problema daquelas pessoas era negar a suficiência de Cristo. Eles buscavam em rituais, eles buscavam na filosofia grega, eles buscavam em experiências místicas o que o crente já tem de modo pleno, de modo completo em Cristo. Essa é a mensagem da carta de Paulo aos Colossenses. Cristo é aquele que reconcilia céus e terra. Ele é a escada do mundo físico para o mundo espiritual. Através de Cristo, nós já temos pleno acesso ao trono de Deus. Nele, nós já temos uma experiência mística com Deus, de modo completo. Entendendo isso, já que nós entendemos o que eles criam, agora vamos entender o que nós cremos e como nós respondemos a isso. Aliás, como Paulo respondeu. Toda essa carta é uma resposta a esse falso ensino. Vamos ver agora como é que Paulo ele responde isso. No capítulo 1, a primeira parte do capítulo 1, que vai do verso 1 ao 12, Paulo ele vai simplesmente lembrar aqueles irmãos que eles já receberam o Evangelho. Que esse Evangelho é suficiente e que vai preservá-los em santidade. Eles queriam ser santos? Perseverassem no Evangelho, é suficiente. Esse Evangelho vai ajudá-los a crescer em maturidade. Na segunda parte do capítulo 1, que vai do verso 13 até o verso 29, Paulo diz que esse Evangelho é sobre Cristo. Cristo é o Senhor da criação. Ele é o Senhor do céu e também é o Senhor da terra. Não são os principados e as potestades, não são os demônios que governam o mundo físico. Quem é que governa? Cristo. Inclusive, nós não precisamos ter medo desses demônios. Nós não precisamos temer os principados e as potestades. Essas forças do mal existem, estão aqui por aqui nesse mundo. Influenciam nações, influenciam pessoas, agem em pessoas. Isso é verdade. Mas Cristo governa sobre eles. Eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Eles só vão até onde Cristo permite. Eles não podem ultrapassar o poder de Cristo. Eles não podem fazer algo que contrarie a autoridade de Cristo. Eles estão debaixo do poder de Jesus. Além disso, nós não precisamos, Paulo vai enfatizar, nós não precisamos de anjos para chegar ao céu. Porque aqui no capítulo 1, no finalzinho, ele vai mostrar que Cristo criou os anjos. Cristo é o criador dos anjos. Se nós queremos chegar ao céu, por que nós vamos depender de uma criatura? Por que nós vamos depender de terceiros? Se nós podemos ir até o Criador de forma direta. Cristo é o Criador dos anjos. Nele nós temos pleno acesso a Deus. Além disso, esse mesmo Cristo morreu na cruz, perdoou os nossos pecados. Então não, a partir de agora, a partir que eu creio, a partir do dia da minha conversão, o pecado não vai me separar de Deus. E eu não vou viver em pecado, porque Cristo me perdoou e me livrou do poder do pecado. Sabendo disso, expondo isso, Paulo vai para o capítulo 2. Capítulo 2 da carta. E nos primeiros versos dessa carta, ele diz que em Cristo, versos 2 e 3, em Cristo está
todos os tesouros de sabedoria. Portanto, o crente não precisa de uma outra fonte de revelação. Nós não precisamos de um conhecimento oculto, de uma sabedoria encontrada em outras fontes que não seja Cristo. Em Cristo está tudo o que nós precisamos conhecer. Toda a revelação de Deus está em Cristo e na palavra dele. Ainda no capítulo 2, versos 9 e 10, Paulo defende a plena divindade de Jesus. Olha o que ele diz aí, verso 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Paulo está defendendo aqui que Jesus é Deus, plenamente Deus. Ou seja, qual é a conclusão disso? Toda experiência que nós desejamos ter com Deus, nós encontramos em Cristo, pois Cristo é um só Deus com o Pai. Portanto, se nós temos Cristo, nós temos Deus por completo. Nada falta para conseguirmos. Não existe algo de Deus, não existe uma experiência com Deus fora de Cristo. Porque Cristo é Deus, Ele é um só Deus com o Pai. Ele é pleno de divindade. Ele é Deus por completo. Se eu tenho Cristo, eu tenho a Deus por completo. Esse é o argumento de Paulo. Indo agora para o verso 11 do capítulo 2, Paulo vai tratar com os argumentos dos falsos mestres acerca dos costumes da lei de Moisés. Especificamente a circuncisão. Olha o que diz aí o verso 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A resposta de Paulo é: vocês não precisam da circuncisão, porque vocês já foram circuncidados em Cristo. Em Cristo nós também somos circuncidados, com uma circuncisão que é muito maior do que um corte físico. Os falsos mestres enfatizavam tanto o mundo espiritual, mas estavam agora enfatizando o mundo físico. Paulo está dizendo: a circuncisão que nós temos é mais do que algo físico, é algo que nós encontramos em Cristo. E os versos 16 e 17 vão completar o argumento de Paulo. Olha o que diz aí. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essa é a ideia que Paulo está tomando aqui, de sombras e realidade. Lembra quem? Quem é que divide a realidade em sombras e o físico? Quem? Platão. Paulo aqui está dialogando com Platão. Ele está dizendo o seguinte: vocês não falam tanto de sombras e do corpo, sombras e realidade? Então, usando esse raciocínio de vocês, eu digo o seguinte: o sábado, a circuncisão, as regras alimentares são sombras. As sombras são exatamente aquilo que vocês buscam. Quando vocês buscam a Deus por meio disso, vocês não estão chegando na realidade. Na realidade concreta. Vocês estão perdidos em sombras. Esses rituais, eles tinham um papel na antiga aliança. Eles apontavam para Cristo. Mas a realidade é Cristo. Cristo é o corpo. Cristo é o concreto. Se nós temos Cristo, não precisamos do sábado, não precisamos da circuncisão, não precisamos das regras alimentares. Cristo é a realidade final e completa. Da mesma forma, seguindo esse raciocínio, nós não precisamos ter medo dos principados e potestades, pois Cristo já triunfou sobre eles na cruz, como nos diz o verso 15 do capítulo
2. Eles tinham tanto medo dos principados e potestades, olha o que Paulo vai dizer aí. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Vocês pegaram a força desse texto? O que é que Jesus fez na cruz? Ele despojou os demônios. Ele deixou eles nus. O que é despojar? É você vencer um inimigo, arrancar a roupa dele e arrastá-lo em uma procissão de triunfo pela cidade. Estes são os termos que Paulo usa. Triunfo, despojar. Na cruz, Cristo estava nu. Mas quem também ficou nu foi os demônios. Cristo na cruz humilhou os demônios. Cristo na cruz venceu os principados e potestades. Humilhou-os, os humilhou. Não apenas venceu, ele venceu e debochou deles. Ele venceu e caminhou com eles amarrados, mostrando para todo mundo que eles foram derrotados. Nós não precisamos ter medo dos demônios, porque esses demônios que atuam nos descrentes, e eles atuam mesmo, já foram humilhados, derrotados completamente na cruz do Calvário. Portanto, não precisamos viver a vida com medo de aparições, com medo de uma opressão maligna. Tudo isso já foi vencido por Cristo na cruz. A carta então continua e chega no capítulo 3. Eita! Muita coisa. Aqui no capítulo 3, especificamente no verso 20, nós vemos que o argumento final de Paulo, o checkmate dele, é que o crente já desfruta da nova criação que foi inaugurada. Olha o que diz o verso 20 do capítulo 3. Aliás, meus irmãos, me perdoem. Verso 2. Vírgula o 0 aqui. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se vivessem no mundo? O que Paulo está dizendo? Vocês não vivem no mundo. Como assim, Paulo? Nós não vivemos no mundo. Que mundo é esse? A antiga criação. O crente não faz parte da velha criação. O crente não faz parte da antiga criação. Logo, nós fazemos parte de qual criação? A nova. Isso aqui é um mistério. Quando nós lemos o finalzinho do Apocalipse, né? Nós vemos que no final de tudo, o que Deus traz à existência? A nova criação. Não é verdade? Novo céu e nova terra. Mas na verdade, para interpretar melhor aquele texto, não é que Deus começou ali a nova criação. Deus consumou, ela veio de modo pleno. Mas a nova criação ela já foi inaugurada na cruz de Cristo. Quando Cristo morre e ressuscita, ele já inaugurou a nova criação. O que é a nova criação? É a união dos céus e terra. E essa união dos céus e terra já aconteceram na cruz. Quer ver isso aqui? Olha aí. Vamos lá para Colossenses capítulo 1. Diz o seguinte no verso 20. Aqui é o verso 20 mesmo. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que a cruz fez? Uniu céu e terra. O que a cruz fez? Inaugurou a nova criação. O Éden foi restaurado. Nós não vemos isso de maneira física e visível completamente. Isso espera a volta de Cristo. Por isso que é já e ainda não. Nós já estamos na nova criação, mas ainda não plenamente. Mas esse já e ainda não resolve o problema. Esse já e ainda não é a resposta definitiva aos falsos mestres. Na nova criação, os céus e terra estão unidos por meio de Cristo. Agora, se nós já desfrutamos da nova criação, nós já estamos unidos a Jesus. E nós já estamos no céu com Ele. Outro mistério. Vamos ler. Colossenses, capítulo 3,
versos 2 e 3. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Por quê? Porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida já está no céu. Nós já somos cidadãos do céu. Nós estamos na terra, mas já desfrutamos de uma experiência com o céu, hoje. Efésios vai dizer a mesma coisa. Lembra que Efésios é uma carta gêmea, uma carta irmã de Colossenses. Vamos lá para o capítulo 1. Verso 20 diz assim, ó: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. O que é a igreja? A plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Nós somos o corpo de Cristo, porque estamos unidos a Jesus. E por meio de nós, a presença dele enche toda a terra. Mas se Cristo está conosco aqui na terra, nós também estamos com Cristo no céu hoje. Olha o que diz aí, o verso 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. De forma misteriosa, de uma forma mística, nós já estamos assentados com Cristo no céu. É por isso que no capítulo 1, verso 3, Paulo diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Onde? Nas regiões celestiais. Nós já desfrutamos do céu hoje, por meio de Cristo. Essa experiência com o céu, ela já é completa? Não, lembre-se do já e ainda não. É já e ainda não. Já estamos com Cristo nas regiões celestiais, por causa dessa união com Ele. Já desfrutamos de bênçãos do céu. Já desfrutamos da presença de Deus no céu. Mas isso só vai alcançar a plenitude quando? Só vamos estar fisicamente no céu e experimentar o céu de modo pleno quando? Quando Cristo voltar. Então é já e ainda não. Certo? É por isso que, voltando para Colossenses, folhei sua Bíblia novamente, Colossenses 3, verso 4, Paulo vai falar o seguinte: Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Como crentes, nós esperamos esse dia. Mas enquanto esperamos, não ficamos desesperados por experiências sobrenaturais. Por quê? Qual é a resposta de Paulo para os falsos mestres? Encaixe aí na sua cabeça as peças do quebra-cabeça. Os falsos mestres, eles queriam o quê? Sair da terra para chegar ao céu. O que Paulo diz para eles? Em Cristo, nós já estamos lá. Em Cristo, nós já desfrutamos do céu. Por causa dessa união mística com Jesus, nós estamos com Ele nas regiões celestiais. E desfrutamos de forma inaugural uma experiência com o céu. Enquanto nós vivemos na terra, nós não deixamos a terra. Nós vivemos de maneira física na terra, conectados ao céu por meio de Cristo. Aqui entra a ética cristã e a santificação. Aqui entra os mandamentos bíblicos. Seguir os mandamentos da palavra de Deus não é apenas seguir uma lista de regras. É viver na terra aquilo que é real no céu. É viver na terra a santidade do céu. É fazer na terra a vontade do Pai que está no céu. Como que é a oração do Pai Nosso? Pai
Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é no céu. Aqui entra a ética cristã. Esse é o centro de todo o ensino ético de Jesus, dos apóstolos. Por que nós vamos abandonar o pecado? Por que nós vamos viver uma vida santa? Para conquistarmos o céu? Não, nós já estamos no céu, com Cristo. E vamos para lá de modo físico. E no final, o céu vai descer para a terra. Mas por que nós devemos viver uma vida santa? Porque nós, hoje no presente, já somos cidadãos do céu. E agora, o que nós devemos fazer é viver na terra o que nós já temos no céu. É trazer para a terra as realidades que nós já desfrutamos no céu. Por isso que nós abandonamos o pecado para viver uma nova vida. Porque nós estamos na terra conectados ao céu. Isso é o centro da santidade cristã. E Paulo vai falar sobre isso a partir do verso 5 do capítulo 3 até o final do capítulo 4. Então, verso 5 do capítulo 3 até o final da carta, Paulo trata sobre a santidade cristã, à luz daquilo que eu já expus. Essa vida celestial na terra. Então esse, meus irmãos, é o resumo dessa carta. Mas, qual é a mensagem teológica de Colossenses? Se você fosse ensinar essa carta em 5 minutos para uma pessoa, qual seria a mensagem que você traria? A mensagem dessa carta é que o mundo físico e o mundo espiritual, a terra e o céu, não foram criados para estarem separados. Deus não criou para a terra estar separada do céu. Isso aconteceu pelo pecado, mas não é a vontade de Deus. Nós não precisamos rejeitar o mundo físico para chegar ao mundo espiritual. Não precisamos. Pois Cristo já resolveu o problema do pecado na cruz. Na cruz ele reconciliou todas as coisas, quer sobre os céus, quer sobre a terra. No seu corpo crucificado, ele cria uma ponte dos homens para Deus. Na verdade, podemos dizer que a obra de Cristo começa antes da sua crucificação. A obra de Cristo começa na sua encarnação. Cristo é o Deus que se fez homem. Escuta isso aqui. No momento em que aquele bebê foi gerado no ventre de Maria, o mundo físico e o mundo espiritual se tocaram novamente. Deus se fez homem. O espiritual se fez físico. O céu desceu para a terra no ventre de uma virgem. E quando ele nasce e é deitado naquela manjedoura, aquela manjedoura é um templo. Porque divindade e humanidade estão se encontrando ali. Aquele bebê. Os céus e a terra estão se tocando. E em Cristo, céus e terra se tocam constantemente e eternamente. Porque ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Ele é 100% espiritual e ele é 100% físico. O espiritual e o físico coexistem em Cristo e se tocam continuamente e eternamente. Portanto, para Platão e para esses falsos mestres que foram influenciados por uma visão dualista entre céus e terra, Colossenses nos fala: não são os homens que pulam o abismo da terra para o céu. Foi Deus que atravessou esse abismo, vindo do céu para a terra. Os falsos mestres queriam subir até Deus. Mas cremos que Deus desceu até nós, como um bebê, que cresceu e na cruz reconciliou e uniu todas as coisas. Portanto, eu não preciso rejeitar a terra. Eu não preciso rejeitar os alimentos. Eu não preciso rejeitar uma picanha mal passada. Eu não preciso rejeitar uma Coca-Cola gelada. Eu não preciso rejeitar a Copa do Mundo. Não preciso rejeitar o cinema. Não preciso rejeitar o prazer sexual no casamento.
pois a criação de Deus é boa. E a criação foi reconciliada com o céu através da cruz de Cristo. Eu posso comer uma pizza em paz, sem achar que estou pecando, sem achar que aquilo contém alguma energia maligna, sem achar que existe ali uma força maligna, porque Cristo venceu os principais potestades e restaurou a criação. A nova criação já foi inaugurada e em breve será consumada. Não precisamos viver com medo de poderes demoníacos que agem neste mundo, pois eles já foram derrotados pelo Cristo que vive em nós. Os demônios não podem nos impedir de chegar até o céu, pois através de uma união mística com Cristo, nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Em breve isso vai se tornar visível, pois Ele voltará e nos revestirá de glória. Enquanto vivemos, antecipamos hoje o futuro. O que é a vida cristã? É viver no hoje, é viver no presente, antecipando o futuro. É viver na terra aquilo que já é realidade no céu. Aleluia. Voltando agora, lembre-se do efeito mola. Vamos voltar para o verso 2. Antes de encerrarmos nossa exposição, temos ainda que considerar o verso 2. Sei que o tempo já se correu muito, mas precisamos disso. Não tem como começar a exposição de Colossenses sem essas informações, sem meditarmos nisso. Verso 2 fala assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês. Esses irmãos, eles estão aonde? Em Colossos, mas eles também estão em Cristo. Eles são cidadãos de Colossos, mas cidadãos dos céus. E toda a carta é um chamado para que eles abandonem heresias, para que eles vivam em conexão com o céu, mesmo na cidade de Colossos. O que é que vai ajudá-los nisso? O que nos diz o final do verso 2. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. É a graça de Cristo, é a paz de Cristo que iria guiá-los na vitória contra os falsos mestres e em uma vida sã. Finalmente, para encerrar, eu quero expressar rapidamente, 3 princípios ou 3 benefícios que nós teremos ao meditar domingo após domingo nessa carta. O primeiro benefício que nós temos com a carta de Paulo aos Colossenses é que ela nos protege, essa carta nos protege dos erros do catolicismo romano. O catolicismo romano é completamente influenciado por essa heresia aqui. E por essa visão dualista da realidade. Completamente. Por exemplo, o catolicismo romano crê que não são todos os crentes que chegam ao céu de modo direto. A maioria dos crentes não conseguem chegar ao céu. Eles vão para onde? Para o purgatório. Somente os santos que possuem um mérito suficiente chegam ao céu. E se o católico deseja ter acesso ao céu, ele precisa passar por quem primeiro? Pelos santos. Eles oram aos santos, os santos vão responder às orações. Os santos vão lhes conceder experiências místicas. Muitos católicos dizem que já viram vários santos e tiveram sonhos com os santos. Porque os santos fazem essa subida da terra para o céu. São santos que funcionam como um trampolim. A própria salvação depende dos santos. Os católicos romanos acreditam que para que um católico chegue ao céu, ele precisa de ter mérito suficiente. Como é que um católico consegue mérito suficiente? 3 coisas. Primeiro, suas obras. Segundo lugar, a obra de Cristo. Eles não negam que Cristo tem um mérito. Mas tem uma terceira coisa. Os méritos dos santos. O catolicismo crê num tesouro de méritos. Todos os santos emprestam para nós a justiça deles. E por meio dos santos, o homem chega ao céu de maneira definitiva e é salvo. Pai Teresia. E muito semelhante ao que nós vimos aqui. Muito semelhante a essa heresia que Paulo combateu. Vendo como Paulo combateu aquela heresia, nós teremos condições de combater, de contradizer, de refutar
as heresias modernas, inclusive as heresias do catolicismo romano. Não precisamos de santos para chegar ao céu. Cristo é suficiente. O mérito de Cristo é suficiente. Segundo benefício que nós temos e que nós teremos ao ler e meditar nessa carta. Essa carta nos protege dos erros do neopentecostalismo e dos movimentos de batalha espiritual. Então, eu não estou falando aqui do pentecostalismo, estou falando do neopentecostalismo. Basicamente, as seitas, não chamo de igrejas, mas seitas neopentecostais, acreditam que o mundo é completamente povoado por demônios, e isso é bíblico, mas esses principados e potestades, essas autoridades malignas, elas conseguem influenciar a vida do ser humano a tal ponto que tudo o que acontece é do diabo. A pessoa ficou doente? Diabo. Perdeu o emprego? Diabo. Mesmo o crente está sujeito a esses poderes malignos. Como que o crente consegue vencer esses poderes? Através das 7 sextas-feiras do milagre, através da rosa ungida, através da unção do Jordão. Então são vários rituais e práticas que fazem com que o crente vença esses demônios e consiga chegar a Deus. Sabendo que Cristo já triunfou sobre os principados e potestades, e sabendo que nós já estamos assentados nas regiões celestiais, esses falsos ensinos do neopentecostalismo caem por terra. São falsos, isso é mentira. Não precisamos viver com medo dos demônios. Cristo já os venceu. E Cristo reina sobre eles. E nós estamos com Cristo no céu, assentados com Ele. Por fim, terceiro benefício que nós temos e teremos ao meditar nessa carta. Esta carta nos protege dos erros do pentecostalismo desequilibrado. Note aqui, não estou falando de todo o pentecostalismo. Existe pentecostais saudáveis, fiéis. Mas existe uma ala do pentecostalismo que é extremamente desequilibrada. Reteté, fica pulando. Mandei um vídeo para o Caio um dia desse de um pastor pentecostal espancando gente com chicote. É uma viagem. É um desequilíbrio. Como Colossenses nos livra disso? Nós não precisamos estar famintos e desesperados por experiências. Se Cristo quiser nos dar experiências sobrenaturais, Ele vai nos dar. E nós devemos estar abertos a encontros pessoais com Cristo. A uma vida sobrenatural com Cristo. Isso é bíblico. Mas a vida cristã não está pautada em experiências. Porque a nossa fé em Cristo ela é suficiente. Se Cristo permitir que você veja um anjo, amém. Nossa, e se Ele não permitir? E se você nunca viu um anjo? Tá bom. Amém também. Você é menos espiritual por isso? Não. Se você ver um milagre e Cristo permitir, amém. Se você nunca vê uma cura sobrenatural, amém também. Nós não vivemos por experiências, nós vivemos pela nossa fé em Cristo. E toda experiência que tivermos só tem substância, só tem propósito se estiver ancorada em Cristo. Cristo é suficiente. Amém? Vamos encerrar. Espero que os irmãos estejam conosco na quarta-feira e no domingo. Vamos dar continuidade à exposição dessa carta em todos os domingos. Convidem pessoas para que elas escutem a palavra. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. A tua palavra é suficiente. O Senhor nos deu tudo o que nós precisamos em Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Boa noite, boa semana.